igual a missionária falou na consagração. Foi uma bênção do Senhor Jesus. Então, a cada dia, irmão, cada oportunidade que nós tiver, nós temos que estar mesmo glorificando e adorando ao Jesus, porque Ele é todo poderoso para mudar a história. Por isso que eu estou aqui hoje, porque Ele mudou a minha história. Então, Ele pode mudar qualquer história. Glórias a Deus. Somente nós crer no Todo-Poderoso que Ele está aqui presente. Aleluia. Então, vou estar lendo aqui Ezequiel 37. Aleluia. Jesus. Olha só. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Glórias a Deus, a mão do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu me disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei, glórias a Deus, entrar em vós o Espírito e viverei. E porém neve sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e viverei. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram numerosos sobre eles. E cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles. Por cima a mão não havia nenhum nele espírito. E eis, e ele me disse: profetize ao Espírito, glórias a Deus, e profetiza ao Filho do Homem. O Filho do Homem, Jeová, veio dos quatro ventos, e o Espírito se assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viverem e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glórias a Deus, até aqui que eu vou estar lendo. Aleluia, Jesus. Então essa passagem aqui de Ezequiel 37 é uma passagem muito forte. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então glórias a Deus, essa visão aqui que Deus, Ele deu, aleluia, Jesus, para Ezequiel. Então ele começou ali a profetizar, irmão, aleluia, Jesus. E ossos secos simboliza aquela nação de Israel. Glórias a Deus, todo mundo sabe, né? Glórias a Deus, aquela nação ali de Israel, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Haveria ali uma apresentação ali, glórias a Deus, sobre Israel. Daquele povo, glórias a Deus, daquela nação. Aleluia, Jesus. Então Deus, Ele deu ali uma ordem para Ezequiel. Aleluia, Jesus. Ele falou: veio sobre mim a mão do Senhor. Então a mão do Senhor, ela veio ali sobre Ezequiel. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Para ele profetizar sobre aquele vale que estava ali com aqueles ossos sequíssimos. Aleluia, Jesus. Então Deus, Ele deu essa ordem para Ezequiel. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual o vale que você está passando nesse dia de hoje, nesse tempo, nessa fase, mas eu quero te dizer nessa noite, glórias a Deus, não há nada impossível para o Senhor. Então Deus, Ele levantou, glórias a Deus, Ezequiel, Ele deu a ordem para ele profetizar. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus, quando Ele deu aquela ordem, então o Espírito Santo de Deus estava ali sobre Ezequiel. Então ele não teve medo, glórias a Deus, de entrar ali naqueles ossos sequíssimos, que não tinha vida, irmão, eram secos. E os irmãos sabem, uns ossos, quando ele é seco, ele não tem vida, glórias a Deus. Então, quando ele deu aquela ordem para ele profetizar no meio daqueles ossos, ele já sabia que Deus, que não há nada impossível para esse Deus
Todo-Poderoso, que ele ia sair algo. Então ele teve toda a fé, ele teve ali, glórias a Deus, ali um espírito ali de avivamento, glórias a Deus, para profetizar no meio daqueles ossos. Então muitas vezes, glórias a Deus, ele coloca nós no meio de algo ali difícil, para nós começar a profetizar. Aleluia, Jesus. Então, para nós começar a profetizar, nós temos que estar mesmo em espírito. Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele já derramou autoridade sobre a minha e as tuas mãos. Então, nós não podemos ter medo. Glórias a Deus, pode vir os levantes que vêm. Deus, ele já deu essa autoridade para você profetizar no meio da tua casa, no meio da tua parentela, no seu esposo, na tua esposa, no teu filho. Glórias a Deus, Deus, ele já derramou essa autoridade sobre as nossas mãos. Então, glórias a Deus, era impossível ali aqueles ossos sobreviver. Mas Deus, ele estava ali com Ezequiel. Então, por isso que Jesus, ele deu ali aquela ordem, glórias a Deus. E muitas vezes, quando Jesus, ele está conosco, ele dá ordem para nós, ele derrama essa vontade de nós, glórias a Deus, está fazendo algo da parte de Deus, está orando, está fazendo a obra do Senhor, está louvando, é Jesus que derrama essa ordem. Muitas vezes é nós que nós não queremos, muitas vezes ficamos parados, glórias a Deus, olhando para o lado, olhando para o outro, e às vezes as coisas não fluem. Então ali, eu entendo com essa palavra, uma pessoa ali parada ali, olhando para um lado e para o outro e sem querer profetizar. E que Jesus, ele já deu a ordem para nossas vidas. Então, muitas vezes nós colocamos essa barreira, esse impedimento. Meu Deus, a minha vida não sai do lugar. A minha vida não muda. Porque, Senhor, entrou ano de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e a minha vida não muda. Glórias a Deus. E eu entendo com isso é porque a pessoa está estacionada, está olhando para o homem, não está olhando para Jesus. Porque a partir do momento que nós estamos na casa de oração, que nós estamos focados no Senhor, focados na presença de Deus, glórias a Deus, Deus, ele não tem como deixar nós estacionados. Aleluia, Jesus, eu entendo com isso, que Deus, ele dá a ordem para nós marchar. Glórias a Deus, ele deu a ordem ali para Moisés marchar na presença dele, e ele marchou. Glórias a Deus. Por isso nós temos que nós vamos receber a nossa vitória, irmão, mas não é de qualquer jeito. A nossa bênção, a nossa cura, glórias a Deus, não é de qualquer jeito. É fazendo algo que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos ordenou para estar fazendo algo da parte dele, para estar adorando o nome dele, para estar evangelizando, para estar falando do amor de Deus. Glórias a Deus. Aí a nossa vida vai fluir. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu creio, minha vida mesmo, por exemplo, quando eu não era evangélica, a minha vida era ali parada na mesma, glória, parada ali estacionada, glórias a Deus, sem fluir, glórias a Deus, sem dar fruto. Então a minha vida estava ali e da minha família parada, glórias a Deus. E eu creio que a partir do momento que eu desci as águas, eu estendi as minhas mãos para me aceitar, não, Jesus que me aceitou. Glórias a Deus ali, glórias a Deus, eu quis um compromisso com a palavra do Senhor, eu quis um compromisso com o Senhor. Ali eu vi a minha vida mudar. Glórias a Deus, eu vejo muitas vidas hoje que nasceu no berço evangélico, irmão. Eu vejo, sabe, muitas famílias hoje nasceu no berço evangélico, sabe cantar, sabe louvar, sabe pregar, tem chamado, glórias a Deus, para pregar a palavra do Senhor, e hoje está estacionada e fazendo o quê? Murmurando, glórias a Deus. E Deus, ele não se agrada de murmuração. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então eu vejo ali muitas vidas. Por quê? Que a vida não anda, a vida ela fica andando em círculo. Eu achei muito interessante, o pastor uma vez pregou da vida que ela anda em círculo, sabe? Ela não sai do lugar, ela fica ali, ó, circulando em círculo. Eu vejo ali, glórias a Deus, é porque a vida anda em círculo, porque o chamado, a ordem que Deus deu, que Deus derramou, a pessoa não, glórias a Deus, não anda. Então fica ali, ó, naquela mesmíssima, glórias a Deus, entrando, igual eu estou falando, andando em círculo. E a vida não muda, irmão, isso é muito triste. Porque, glórias a Deus, é tão bom se adorar o Senhor, não com interesse, que Deus, ele conhece nosso coração. Igual o pastor falou que
quando eu aceitei, que Jesus me aceitou, eu falei assim, meu Deus, olha meu pensamento. Eu vou ficar rica agora, porque eu vou ser serva do Senhor. Meu pensamento, sabe? Vou dar dízimo para a casa de Deus. Eu sei, quanto mais eu dar, mais Deus vai me abençoar. Só que eu tinha esse pensamento que não era pensamento que agradava ao Senhor. E aí eu estava sem entendimento, aí eu fui vendo os estudos, entendendo, e o pastor, que meu esposo, foi explicando. E eu falei, meu Deus, não é assim. Então muitas vidas hoje não saem do lugar, não prosperam, porque dá pensando, falar, meu Deus, eu vou dar tanto para me receber tanto. E não é. Deus, Ele quer que nós dá de todo o nosso coração, entregar o melhor. Glórias a Deus, nossa oferta, não só diz, mas a nossa adoração, o nosso melhor. Glórias a Deus, se nós for fazer algo para o Senhor, irmão, tem que fazer o melhor para Deus. Limpar a casa do Senhor, tem que limpar a limpeza para ficar brilhando a casa do Senhor para Deus, não é para o homem. Glórias a Deus, e eu louvo a Deus por as meninas aqui da limpeza. Eu louvo a Deus que elas deixam brilhando a casa do Senhor. Então eu só glorifico e agradeço ao Senhor. Então eu tinha esse pensamento de eu dar tal tanto e ganhar tal tanto. Só que Deus, Ele não estava nesse negócio. Então eu aprendi que nós temos que dar para o Senhor, doar com todo o nosso coração, não com interesse. E eu vejo muitas vidas hoje que dá com interesse. Às vezes começa ali a fazer coisas boas e falar, Senhor, não me prosperou, não estou nem aí para esse pastor. Irmão, nós não podemos fazer isso. Aí eu percebi que quanto mais, glórias a Deus, nós fazemos com amor a casa de oração, nós não desistimos, glórias a Deus, de estar orando, de estar buscando, glórias com humildade, glórias a Deus. Aí Deus, Ele vai se agradando desse Espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele vai colocando ali as palavras na nossa boca, vai dando cada dia sabedoria. Glórias a Deus, eu creio, eu sou prova viva disso, que a partir do momento que eu comecei, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, não por interesse, não por barganha, ali eu vi Deus mudando a minha história, eu vi Deus mudando a história da minha família. Glórias a Deus, a partir do momento, mesmo quando a gente não tinha esse ministério, que nós congregava ali, era uma bênção do Senhor também, de Deus. Eu via Deus ali nas nossas vidas e até hoje. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Então Deus, eu vejo muitas famílias que estão destruídas, porque é com falta de entendimento, irmão. Não crê na palavra de Deus, não crê aqui, na palavra do Senhor. Então nós temos que crer, glórias a Deus, crer na palavra do Senhor. Nós temos que estar, aleluia, Jesus, focado ali nos estudos bíblicos, que vai mudar a nossa vida. Aleluia, Jesus. Então muitas vezes o pastor fala do estudo bíblico, nós temos que estar ali atentos para nós aprender, porque nós não vamos estar ouvindo a heresia nesse mundo e não vamos aprender, vamos perecer. Por isso que tem muitos aí estacionados, glórias a Deus, porque não tem fé mais na palavra do Senhor, não tem mais ânimo na palavra do Senhor. Então eu creio que nós, glórias a Deus, nós que somos intercessores da casa do Senhor, nós temos que orar mesmo pelas essas vidas, para se levantar. Glórias a Deus, para estar orando, para se levantar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Deus, aleluia, Jesus. E olha só, e Deus ali colocou Ezequiel, ali pôs ele no meio daquele vale ali, que estava cheio de ossos. Olha só. Meu Deus, que tanta fé que ele teve. Então ele estava ali cheio de Deus, cheio do poder do Senhor. E ele fez andar ali ao redor daqueles numerosos, naquele vale. E ele estava ali sequíssimo. E ele começou a andar ali, profetizando, irmão. Olha só como a palavra ela é forte. Ele começou a profetizar. Enquanto ele profetizava, aqueles ossos ali, eles foram se juntando e se formaram ali. E eles viveu ali, glórias a Deus. Então isso é muito forte. Enquanto ele profetizava, então nessa noite, glórias a Deus, você começa a profetizar na tua casa, aleluia. Começa a profetizar nessa área de emprego, nesse concurso público que você tem tanto clamado ao Senhor. Glórias a Deus, Ele abre, irmão, as portas, mas nós não podemos esquecer da casa de oração. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que recebem a bênção, esquece da casa de oração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha aí meu genro, que vai ser meu genro. Deus abriu uma porta muito grande para ele. Ele esqueceu a casa de oração? Não esqueceu. E muitos hoje, Deus ele abre, que tudo que nós pedimos para Deus, Ele dá. Mas Deus lá na frente, a pessoa vê a tribulação, é casamento destruído, nossa, é tanta coisa. E Deus abriu essa porta para o meu genro.
e ele não parou de adorar. Ele poderia muito bem falar, meu Deus, eu estou cansado, que agora eu sou professor, estou muito cansado, hoje eu não vou. Eu só vou domingo, se o pastor quiser. Tem gente soberba, irmão, que faça isso. E ele não, ele já chega ali, toma o banho dele ali gelado, eu creio, né? Para ficar esperto e já vem adorar o Senhor. Então Deus, ele está atrás dessas pessoas para adorar, para glorificar, para repreender esse desânimo, glórias a Deus, no meio do povo de Deus. Aleluia, Jesus. Então, eu creio que você pode começar a profetizar na tua casa, começar a profetizar nesse currículo, glórias a Deus, começar a profetizar na vida do teu esposo. Fala, Senhor, meu esposo, ele vai é uma bênção de Deus. Deus vai abrir uma porta para ele e ele vai ser adorador da casa do Senhor. Eu creio, em nome de Jesus. Irmão, era impossível, glórias a Deus, aleluia, Jesus, era impossível eu estar aqui nessa noite. Mas pela misericórdia de Deus, glórias a Deus, lá em Lucas 1:37, não há nada impossível para Deus. Já tem na palavra, não há nada impossível para Deus. Irmão, era impossível eu estar adorando, eu e meu esposo, porque nós vivíamos no meio assim de um tormento. Sabe aquela casa tormentada, sabe aquela casa tribulada. Você vê como que não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Então ali eu creio que foi muita oração, muita consagração ali da vozinha dele, que era serva de Deus, que Deus já levou. Glórias a Deus. Então foi muita oração. Então eu não acreditava. Você vê, quando meu esposo começou a ir para a igreja, eu estava indo assim sem querer, porque eu falei, aí é só fogo. Aí só porque a tia dele morreu. Não, irmão, ele teve um temor tão grande. Ele falou, meu Deus, eu vou aceitar Jesus, eu vou batizar e vou casar. Glórias a Deus. E ali eu não estava ali com fé. Eu não estava nem com tanta fé, que até para aceitar Jesus, eu fui ali para esse batismo dele, com o coração ali fechado. Quando eu vi esse homem descendo as águas, eu me alegrei tanto. Eu falei, pastor, e agora que eu quero aceitar, eu quero batizar. Mas eu tinha acompanhado o estudo, tudo ali do preparo do batismo. E ele falou, e está faltando o que para você batizar? E eu falei, mas eu não aceitei Jesus ainda. Ele falou, é agora. Estava cheio de mulheres ali louvando as harpas. E ele falou, é agora, tem bata aqui. Irmão, mas foi uma alegria tão grande, que eu falei, meu Deus, é impossível. Meu esposo descendo as águas, eu fui ali, aquela mulher sem fé. E eu falei, meu Deus, aí eu quero batizar, quero aceitar Jesus. E ali mesmo eu batizei. Foi uma alegria do Senhor na minha vida. Então, glórias a Deus, você vê, não há nada impossível para Deus. E tem na palavra dele, então nós temos que tomar posse dessa palavra. Senhor, não há nada impossível para o Senhor. O que é impossível para o homem, para Deus, ó, quando Deus ele está no negócio, irmão, pode vir o inimigo, pode vir tudo quanto é coisa ruim. Deus, quando ele está, não há nada, não há barreira, não há impedimento. Só se nós colocar um impedimento. Mas se nós está rompendo, orando, buscando ao Senhor, meu Deus, tudo destrava, sabia? Das nossas vidas. E eu creio ali que Deus está fazendo até hoje uma obra muito linda nas nossas vidas, que tem somente 11 anos que nós estamos na presença do Senhor. Nós não nascemos em berço evangélico, mas eu creio que Deus, ele vai estar fazendo essa obra. Glórias a Deus. Eu creio quantas vezes a vozinha, em muitas vidas, orando pelas nossas vidas, não profetizou aonde nós estava, nos lugares que desagrada a Deus, que nós estava, as pessoas passavam e profetizavam. Glórias a Deus. Eu creio. Então ali Jesus, ele nos resgatou. Aleluia, Jesus. Por isso que cada vez que eu vejo pessoas ali, que estão ali no lamaçal do pecado, eu estendo as mãos, eu pego o nome ali, coloco aqui na caixa de oração, eu falei, Senhor, não há nada impossível para Deus, Deus vai tirar. A pessoa está cega, que eu também já fui assim, eu era cega. Então Deus, ele vai mudar a história. Glórias a Deus. E Deus mudou a minha história. Teve um dia que meu irmão falou assim, olha, agora eu acredito em Deus. Eu falei, mas você não acreditava em Deus, não? Aí ele falou assim, mais ou menos, eu não acreditava muito não, eu acredito porque o William parou de beber. Eu falei, é mesmo? Ele falou, agora eu acredito em Deus. E eu falei, meu Deus. E eu falei, você não acreditava? Ele disse, mais ou menos. Eu falei, Jesus amado, pois é, irmão, porque era impossível, sabe? Mas quando Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, quando Deus, ele tem um propósito, nós não podemos baixar a nossa cabeça, porque o inimigo, ele quer que nós andemos com a cabeça assim, ó, baixa assim. Tá tudo bem, baixa essa... Não está bem não. Então o inimigo quer isso. E Deus, ele quer que nós andemos de cabeça erguida. Quer que nós andemos
de cabeça erguida, glorificando. Irmão, está passando as lutas, está tudo bem? Está tudo bem. Fazer igual a mulher que estava lá falando, está tudo bem, passando maior prova, está tudo bem, irmão. Está uma bênção do Senhor. E a igreja, como é que está? Está uma bênção de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que falar isso, irmão, para não dar espaço para o inimigo. Ele quer que nós abrimos a nossa boca e falamos coisas que desagradam a Deus, quer que nós falemos a palavra de derrota, e nós temos que profetizar bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre o grupo de louvor. Nós temos que profetizar bênção de Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus, ele deu, quando ele deu a ordem ali para Ezequiel, porque o Ezequiel já tinha um chamado de Deus. Então, ele deu essa ordem, porque ele já estava ali com o Espírito Santo, estava com a glória de Deus. Então, Deus, ele escolheu ele. Então, eu creio que Deus, ele escolheu cada um que está aqui. E quando Deus dá a ordem, irmão, você pode marchar, pode andar no meio da presença de Deus, que Deus, ele é todo poderoso para estar sempre nos guardando e nos livrando de todo o mal. Então, glórias a Deus. Então, aqueles ossos, sei que simboliza ali a nação de Israel. E aquela nação ali de Ezequiel tinha uns ossos secos que apresentava aquela nação. E depois de muitos anos, glórias a Deus, era aquele povo ali que havia ali em desobediência, sabia? Aquele povo ali, glórias a Deus, naquela cidade de Jerusalém, ele estava ali no templo de ruínas, e um povo que tinha ido ali para Babilônia, glórias a Deus. E esse povo, ele tinha, glórias a Deus, ele teve muitas oportunidades, mas ele teve o que? Ali, desobediência, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E Deus, ele fez o impossível ali para aquele povo, glórias a Deus. Então, por causa da desobediência, por causa do pecado, glórias a Deus, aquele povo estava ali, glórias a Deus, desagarrado, aleluia, Jesus. Você vê que tem muitas vidas hoje que estão aí, ali debaixo da desobediência, sem obedecer ao Senhor, irmão. Porque eu creio assim que nós temos que obedecer a Deus e as lideranças que Deus ele levanta. Nós não obedecemos nosso patrão, nós não obedecemos nossos patrão. Então Deus, quando ele levanta uma liderança, nós temos que obedecer, hein, sabia? Que é Deus que levanta. Ninguém cai de nada de paraquedas. Então é Deus que levanta, glórias a Deus. Então nós temos que obedecer, aleluia, Jesus. E eu creio que Deus, ele é todo poderoso. Quando nós obedecemos, irmão, Deus, ele abre as portas. Igual foi pregado aqui no aniversário. Glórias a Deus, o Salmo ali 133. Aleluia, de união. Quando nós temos união, a bênção, ela vem. Quando nós ficamos desunidos, como que Deus vai abençoar uma pessoa desunida, uma pessoa, glórias a Deus, que não quer estar andando ali na porta estreita? Como que Deus vai abençoar? Aleluia, Jesus. Então Deus, ele derrama a bênção quando a igreja está unida. Glórias a Deus, quando está unida em oração, em um só propósito. Glórias a Deus, unida ali com um círculo de oração, com os grupos, com as crianças. Aleluia, Jesus. Deus, ele derrama a bênção. É na união, não é na desunião, é na união que o Espírito Santo de Deus derrama a bênção às nossas vidas. Então, glórias a Deus, eu creio que Deus, ele é todo poderoso. E esse negócio de união e de obediência, irmão, glórias a Deus, sempre o pastor, ele ensina por quê? Porque onde a gente passou, nós sempre obedecíamos ali os pastores, glórias a Deus. Então eu creio que até a obediência, Deus, ele liberta, ele vem nos curando. Claro que todos nós somos pecadores, então nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então quando nós temos obediência às nossas lideranças, Deus, ele prospera. Olha só, Deus, ele abre as portas, glórias a Deus. Agora, ele abre as portas, repreende aquele mal que vem, pode até vir, que todos nós vamos ter o dia mal, mas Deus, ele vem, não vem igual era para vir. Deus, ele faz todas essas coisas nas nossas vidas, quando nós temos uma vida consagrada ao Senhor, glórias a Deus. Eu aprendi ali no ministério, todas as vezes, glórias a Deus. Aliás, eu não tinha esse negócio de faltar, que eu estava ali para me adorar, então eu ia, ou tinha gente ou não, eu estava ali ajudando minha pastora e meu pastor. Consagração também, sempre eu ajudei. Então eu cresci, glórias a Deus, vendo ali eles ensinando,
E glórias a Deus, e no meio dessa pessoa eu vi ali, aquele grupo ali de mulheres, e ali eu falando, Senhor, eu falei, meu Deus, mas que falta de união é essa? Espírito Santo de Deus, um congresso tão abençoado, irmão. Só 2, 3 mulheres ali que colocavam alguma coisa ali. Eu falei, meu Deus do céu. Aí minha pastora falava, você ainda vai passar por isso? Eu falei, meu Deus. E eu falei, eu não, que eu não vou ser pastora. Eu falava assim, está repreendida, eu não quero isso nem, não quero. Mas nós não podemos fazer o que é a nossa vontade. Tem que fazer a vontade, ó, de Deus, de Deus. Nós não podemos fazer a nossa vontade. Se eu fosse fazer a minha vontade do pastor, nós estava aí, ó, batendo perna, andando igreja em igreja, atrás de profetada e fazendo o quê? E fazendo a nossa. E no dia que nós quiséssemos, igual tem muitos irmãos que já passou por aqui, tá indo em alguma igreja domingo, ai, que eu não gosto, que eu não vou naquela igreja ali que ali tem oração, tem coisa ali para fazer, eu não quero aquele pastor chato. Irmão, e a vida está perecendo. Está perecendo, que eu vejo nos olhos. A vida espiritual está lá embaixo, sabe? E Deus, Ele nos chamou para nós fazer a obra dEle, sabia? Fazer a obra dEle. Não importa se é templo grande, se é templo pequeno. Deus, Ele nos chamou para nós fazer a diferença nessa terra. São tantas vidas que estão aí, glória a Deus, perecendo. Então eu aprendi ali muito. Eu falei, meu Deus, como é maravilhoso ser obediente. Irmão, quando nós somos, glórias a Deus, na casa de Deus, nós fazemos as coisas certinhas, corretas para o Senhor. Certinho assim, que nós tentamos fazer correto, né? Que nós tentamos, irmão, você precisa de ver que Deus, Ele abençoa. E sem interesse, Deus, Ele abre porta. Deus, Ele guarda nossas vidas. Ele dá orientação assim para a gente. Ele faz coisas que nós nem pensamos. Glórias a Deus. E não cai do céu, irmão, o esforço da gente. Que a palavra de Deus, nós temos que se esforçar, nós temos que buscar mesmo ao Senhor, não só uma vez quando nós estamos enfermos, não só quando nós estamos precisando de uma porta de emprego. Eu vou ali para a casa de Deus, que eu vou precisar de uma porta de emprego, meu marido está enfermo, eu vou ali orar. E você recebe, ó, tchau pastor, tchau oração. Não pode, nós temos que ser constante na obra de Deus, não só quando, glórias a Deus, precisamos não. Nós temos que estar sempre ali adorando, glorificando o nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, aleluia Jesus, não só quando tem muita gente que é assim, se ele está abençoado, glórias a Deus, ele não vai. E se está precisando bem muito assim, ele até quer ir, mas está ali, a soberba está tão impregnada ali, fala assim, eu não vou, eu vou orar daqui mesmo, eu vou louvar daqui mesmo, e Deus vê tudo isso, irmão. Deus, Ele está com os olhos dele, ó, nós estamos olhando para cada um, e Ele sabe de tudo, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então, eu só agradeço ao Senhor pelo ministério pequeno que eu fui ali, que eu fui batizada, fui ali consagrada, e eu louvo a Deus, que é o ministério pequeno, mas tinha a palavra do Senhor, tinha ali, só quem não queria, né? Quem não queria, quem não quer, que a igreja tem tudo, né? Quem não quer, não quer. Mas eu queria, eu falei, Senhor, eu quero meu crescimento, eu quero crescer em obediência. Se eu faltar algum culto, eu quero avisar para o meu pastor, minha pastora, e ir para a consagração, que era meu foco ali, aquela consagração que foi muito bom para meu crescimento e para minha libertação. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu lembro, irmão, um pequeno testemunho, que eu fui ali no primeiro congresso, quando eu cheguei ali na igreja, minha pastora, você é casado? Eu falei, sim. Aí falou, você vai participar do congresso? Eu falei, não, que eu não sei louvar. Ela disse, vai. Eu falei, não, eu não vou não. Irmão, vocês acreditam que aí eu tão feliz? Eu falei, gente, pelo primeiro congresso que eu vou participar. E ali, eu fui ali no salão, você vê, eu pintei a minha unha com azul, sabe? Ser um pinho de entendimento. Coloquei aquele esmalte ali, cheguei azul. Aí fui ali, sabe que a minha líder não falou nada. Fomos para o ensaio, a minha líder ali, nós louvamos ali, uma bênção de Deus, e ela não falou nada. Passou o uniforme, eu fui ali, comprei meu uniforme, todo bonitinho, e eu não gostava de saia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou usar essa saia? E usei ali, aí minha pastora disse, você ficou linda, linda. E tirei foto, pensa na alegria, primeiro congresso. Eu falei, Jesus, eu achei uma coisa tão linda ali, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Como que a pessoa não quer participar das coisas de Deus? E ali é que ela chama, eu falei, meu Deus, mas é bom louvar com essas irmãs maravilhosas. E eu falei, Jesus, e ali a minha líder não falou nada. E eu ali indo para a consagração, com um batom vermelho da cor desse tapete aqui. Aí depois a minha pastora não falava nada. Depois, um dia depois, você gosta de batom? Eu falei, sim, eu gosto por causa dos meus... Olha, desculpa, sempre tem desculpa pro pecado, né? É porque meus lábios ficam muito rachados, aí eu gosto de usar ele. Eu falei, meu Deus, aí eu passava esse batom e ia mais nova convertida. Depois eu fui indo, aí um dia olhando no espelho, eu falei,
que vou desse jeito, não vou mesmo. Não vou. E fui colocando um brilho, um mais clarinho. Aí Deus que me tirou, sabe? Tirou ali daquelas coisas vermelhonas que eu passava ali nos meus dedos. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Igual também, irmão, que eu fui. Olha, você vê como é maravilhoso você ter sabedoria. Eu fui para a igreja também, não usava vestido nem saia. Inclusive, até hoje eu guardei meu primeiro vestido longo. Aí depois eu falei, pastor, e as roupas aqui, como é? É uma pergunta minha, que eu estou vendo aqui todo mundo louvando de calça, de qualquer jeito. Aí ele falou, não, Deus, o Espírito Santo de Deus que vai te mudar. Eu falei, amém. Só que você acredita, e eu e a outra, que hoje ela é pastora também, minha companheira. Hoje é pastora, era companheira do mundo e hoje é pastora e tem a igreja também. Glória a Deus. E aí depois ela foi e falou, olha, Nilma, deixa eu te falar, é o Espírito Santo de Deus que vai nos tirando isso. Eu falei, é mesmo? Ela disse, é. Aí eu, Deus, eu não quero mais usar nada disso. Eu falei, é mesmo? Mas como assim? Ela, Deus me tocou, eu não quero mais. Eu falei, amém. E aí ela foi primeiro usando as roupas ali diferentes. Aí, né, que também eu um dia ajoelhada e Deus falou, você não tá bem assim. Dá uma oportunidade e você tá com essa calça aí apertada. Eu falei, meu Deus, eu não tô bem. E Deus que tirou, irmão. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele tira mesmo. Quando você ora e que você busca o Senhor de todo o seu coração, que você, eu quero servir ao Senhor. Eu não quero ficar desse jeito. Deus, Ele muda. Agora, quando você não quer, como é que Ele vai entrar? O Espírito Santo de Deus, ele não é invasor. Invasor é o inimigo que é invasor. O Espírito Santo de Deus, ele é manso, sabe? Ele é humilde, né? Agora o inimigo, que você dá espaço, dá brecha, ele vem quebrando tudo e deixa você lá no lamaçal. Agora, como eu não queria, eu falei, Senhor, eu quero te servir. Como que eu vou te servir? Eu não quero ficar igual essas meninas com essas roupas, Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração, Senhor. E eu achava impossível. Eu falei, meu Deus, eu nunca que eu vou usar um vestido. Eu falava, nunca que eu vou usar uma saia. Irmã, mas eu comecei a comprar tanta saia, tanto vestido bonito, longo. Eu falei, meu Deus, obrigada, Senhor, muito obrigada. E é maravilhoso. Coisa mais bonita que tem uma mulher usar roupa de mulher de Deus, sabia? É tão bom. Você é diferente em qualquer lugar. Isso é maravilhoso nas nossas vidas. E ali eu, graças a Deus, eu creio que muitas vidas oraram pela minha libertação, ainda está orando ainda, e eu oro também até hoje, por isso que tem esse culto de cura e libertação, porque nós todos precisamos de uma cura, todos precisamos de uma libertação. Glórias a Deus, por isso que o Senhor, Ele nos levantou, por isso que Deus, Ele chamou ali, fez aquela chamada para Ezequiel, ele já estava ali cheio da glória de Deus, e Deus fez essa chamada com ele, para ele profetizar no meio daquele vale de ossos secos, que ia ter vidas ali. Então nós temos que profetizar naquelas vidas que nós olhamos ali, que a gente olha ali, que está ali para baixo, que está ali sem vida, sem temor ao Senhor. Nós temos que estender as mãos e profetizar, que ali vai ter vida, ali vai ser cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, e é isso que nós temos que fazer nas nossas vidas, e crer na palavra do Senhor, que a palavra de Deus, ela muda, ela restaura. Glórias a Deus, ela restaura mesmo a palavra do Senhor, que eu sou restaurada. Deus, Ele está me mudando. Deus, Ele mudou e vai mudar a história de cada um. Eu não sei qual que você tem orado, qual a causa que você tem orado, o que você tem pedido para Deus, mas Deus, Ele está aqui. O Deus do impossível, Ele está aqui nessa casa de oração. Então você pode pedir para o Senhor, que Deus, pedir e agradecer Ele pelas maravilhas, pelas oportunidades que Deus te deu de você estar aqui nessa casa de oração. Então nós não podemos perder a nossa oportunidade de nós adorar, de nós glorificar o nome do Senhor e agradecer esse Deus lindo, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje eu fiquei feliz. Mas quinta-feira meu filho está vindo. Eu falei, menino, levanta, menino. E meu esposo falou, para trabalhar, quem que não levanta para ganhar dinheiro? Eu falei, realmente, é verdade. Quem não levanta, irmão? Eu não conheço essa pessoa que fala, estou com preguiça. Eu duvido para ganhar dinheiro. Você vai ganhar tal tanto. Se a pessoa 4 horas da manhã não está em pé. Para ganhar agora para a casa do Senhor. Ai, que preguiça. Ai, que preguiça. Não, a oração. E eu vou conversar depois com o líder dos jovens. Para os jovens, quando eles estiverem de folga, para eles irem para cá, para orar. Que eles têm que buscar, glórias a Deus, aleluia. Eles têm que orar. Eles não têm que vir só louvar aqui, não. Eles têm que buscar. Glórias a Deus, eu vou organizar para nós estar indo para o monte. Glórias a Deus, eu creio, em nome de Jesus, que nós
tem mesmo que estar orando pelos seus jovens, porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Quantos jovens estão perdidos? Quantos jovens estão perdidos aí no lamaçal do pecado? Então, quantas mães não andam chorando hoje por causa dos seus filhos que um dia tocava, um dia louvava, mas pereceram. Pereceram que achava que era só vir tocar e ir embora. Não é. Nós temos que ter uma vida constante de oração. Glórias a Deus. Eu tenho meu caderno ali de oração. Eu tô meus propósitos, eu oro por cada um. Falei, Senhor, eu estou orando, mas eles também têm que se prostrar ali. Ou eles têm que chegar ali mais cedo na casa de oração. Tem uma busca mesmo de oração. Que o inimigo, ele está aí, ó, procurando um para tragar. E quando ele acha um que está vazio de Deus, a rasteira é grande, irmão. A queda é grande. Porque ele não tem pena. Ele não tem pena, o inimigo, de pegar as pessoas que estão desapercebidas. Então, nós que somos do círculo de oração, vamos orar pelas famílias, pelos jovens, pelas crianças. Glórias a Deus, aleluia. E Deus levantou mais 2 crianças ali da expansão para vir para cá. Graças a Deus, os filhos da minha amiga, eles vieram e eles amaram aqui. Então eu creio que com o ministério de criança, se você não tem amor, ele não rompe. Então, primeiramente, o amor tem que sair da casa, do lar. Você tem que estar com a casa estruturada, glórias a Deus, para ter o ministério bom, igual o ministério aqui também. Nossa casa tem que estar, glórias a Deus, estabelecida, porque se estiver de cabeça para baixo, nada rompe, nada vai para frente, glórias a Deus. Então nós temos que estar mesmo cada dia orando e buscando ao Senhor e profetizando igualmente Ezequiel, profetizando aonde nós não vê nada, e Deus, ele vai e faz, porque Deus, quando ele dá ordem, nada, não tem inimigo, não tem obra de macumbaria, não tem feitiçaria, não tem nada. Jesus, quando ele dá ordem, irmão, não tem nada disso. Então eu creio na palavra do Senhor, que Ezequiel, ele profetizou e aconteceu. E todos aqueles ossos ali, eles viveu, teve um reboliço ali muito grande. Então é assim nas nossas vidas. Nós temos que crer na palavra de Deus. Então foi essa palavra que eu vou deixar nessa noite. E eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a pastora, a mãe da nossa irmã Laiane, que está aqui hoje. Fiquei muito feliz. Então, glória a Deus. Depois nós vamos poder estar agendando ela para estar trazendo também a palavra aqui. Eu sei que vai ser bênção do Senhor, em nome de Jesus. E eu agradeço a todos. A irmã Neilde, graças a Deus, está aí de volta. Estamos orando e Deus está no controle de tudo. Nós só não podemos perder a nossa fé, ó, em Cristo. Glórias a Deus. Então eu agradeço e eu já vou passar aqui para o pastor estar dando as bênçãos apostólicas. E as palmas para Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, igreja. Então fiquemos com essa palavra abençoada, né? Vamos sair daqui edificados, né? Edificados por tudo que Deus fez.